ter aqui Igor Altero. Igor, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Igor? Tudo bem, Marco? Tudo Prazer bem, muito obrigado. Todo nosso, muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Tá acompanhando a abertura do mercado aí, Igor? Tá vendo alguma coisa ou ainda tá no stand-by ainda, tá se preparando? Aqui, como a gente no Research, a gente foca um pouco mais na parte de análise setorial mesmo do que no macro, né? Então, assim, a gente sempre está up-to-date das notícias do setor, né? Mas o setor de real estate como um todo, hoje, acho que não tem nenhum destaque, assim, diário, né? Mas, com certeza, o que dá para falar é que nos últimos dias aí, né, o que a gente tem visto assim, o macro um pouco mais difícil, né? Então, a questão da curva de juros, a pressão na curva de juros, né, tem pressionado bastante as ações, né, das empresas do setor de construção civil como um todo, dado que você tem essa correlação grande aí, né, de curva de juros com as ações, principalmente do setor de real estate, né? E aí, quando eu falo das ações do setor de real estate, eu estou falando tanto das construtoras quanto dos shoppings, né? Então, acho que o setor como um todo tem sofrido across the board por conta dessa dinâmica macro mais difícil, né? Essa questão do fiscal para onde vai caminhar, tudo isso vem falando mais alto do que o micro. O micro tem melhorado, né, das empresas, né? Mas enfim, acho que a gente pode tocar nisso daí também ao longo da nossa conversa. Você falou de shopping, né? Depois eu queria até um pouquinho trazer alguma informação. O Iguatemi, por exemplo, ele concluiu ontem uma aquisição na participação adicional de 36% do shopping JK Iguatemi. Então, uma transação aí no valor de 667 milhões, né? Aproveitando, então, que você já tem alguma expertise, esse segmento aí hoje, né, de construção, o segmento, você acha que ele pode dar uma melhorada e sair até na frente do setor que tem uma grande expectativa, que é o setor de commodity aqui no Brasil? Sim, acho que assim, a gente tem uma dinâmica positiva, assim, de uma maneira geral, até acho que quando a gente gosta de olhar os segmentos, né, entre o setor de construção civil e um segmento que chama bastante atenção é o segmento de baixa renda, né, que agora com a volta do Lula aí, a gente provavelmente vai ter a volta também do Minha Casa Minha Vida, que estava rodando aí como Casa Verde e Amarela, né, que é um programa que tem um viés político bem forte. Você tem e aí tem uma avenida de crescimento para o setor. Provavelmente o Lula deve olhar para as faixas mais baixas do programa com mais carinho, né, para tentar atacar ali o déficit habitacional, e aí tem que entender como que ele vai fazer isso, né, se vai ser no final do dia o subsídio vai aumentar. A questão, assim, qual que é anteriormente existia dentro do programa o faixa 1, né, que era aquelas faixas mais baixas, meio que a grande parte do subsídio, né, quase que todo o subsídio ali vinha do governo, só que agora você tem um fiscal que está mais desafiador, né, então tem que entender se essa vai ser a via que eles vão escolher, né, para acelerar o programa, ou se vai ser um faixa 1,5, que seria o meio do caminho entre o faixa 1 e faixa 2, que você tem menos subsídio da União ali, né? Então fica um pouco de subsídio da União e um pouco de FGTS, né? Então onera, mas não onera tanto, né? Vamos dizer assim, quando o fiscal está um pouco mais difícil. Eu acho que esse deveria ser o caminho, não estou dizendo que vai ser, né? Mas no final do dia isso vai trazer uma agenda importante para as construtoras de baixa renda, né? Então os nomes aí que operam nesse segmento aí que operaram lá atrás, principalmente que a gente gosta, né, tanto a Cury quanto a Direcional, mas eu acho que o setor como um todo pode ser beneficiado com news flow aí positivo, voltando aí com essa dinâmica aí de Minha Casa Minha Vida. O próprio Casa Verde e Amarela mesmo já teve algumas alterações no programa aí, dado que estava muito difícil de operar dentro desse segmento, né, com rentabilidade. O que a gente viu aí foram algumas medidas, né, que o governo trouxe para melhorar o affordability e abrir espaço para que as construtoras fossem subindo o preço, porque o que a gente viu foi uma inflação de custos muito forte, né? A gente não viu a INCC subindo assim há muito tempo atrás, né? E agora com essas atualizações aí
teve aumento do preço teto, né, das unidades do programa, aumento da renda, o aumento do prazo, né, do financiamento imobiliário de 30 para 35 anos, tem outras medidas aí que estão para entrar também, que é a questão do FGTS consignado, né, de você usar ali uma parcela, um pedaço ali o FGTS mensal, né, para contribuir na tua parcela do financiamento imobiliário. Então, todas essas medidas aí ajudam na dinâmica do affordability, então, que vai favorecer, né, as empresas continuem repassando os preços, e você tem um ambiente agora de custo, né, o INCC ali começa a dar sinais de desaceleração, né? Então, o que cria um cenário positivo ali para a dinâmica de rentabilidade das construtoras, né? Então, acho que dentro do setor, falando de construtora, acho que o segmento de baixa renda é o que está mais bem posicionado agora, né, por conta dessa dinâmica de Minha Casa Minha Vida voltando, né? Tem uma resiliência maior também na questão da demanda, dado que você tem a gente infelizmente tem um déficit habitacional muito grande, enquanto o segmento de média e alta é mais uma questão principalmente o média renda, né, mais uma questão de upgrade, compra que em um momento de confiança, quando a confiança está mais abalada, né, como a gente está vivendo agora, acaba sendo um ambiente mais difícil. Guga? Não, perfeito, é exatamente isso a conclusão do Igor ia ser uma pergunta, né, que era como é que ele estava vendo o ambiente a gente está falando aqui de ações, né? Então, como é que ele estava enxergando assim, o desafio para o ambiente de média e alta renda, uma vez que muitas pessoas, né, tomaram suas posições em upgrade ao longo da pandemia, com um juro baixo, né, e que compraram apartamentos na planta, porque a gente viu aí muitos empreendimentos imobiliários sendo lançados. Só que quando essas pessoas compraram o apartamento na planta, elas enxergavam ali uma taxa de juros completamente diferente do que a gente tem hoje e uma narrativa também de expectativa em relação à taxa de juros completamente diferente do que teve hoje. E aí elas sofreram negativamente tanto com o INCC, porque a gente teve nos últimos 2 anos aí uma atualização do INCC bem forte, né? O que fez com que também ali os aportes, as entregas deles, os pagamentos que eles tiveram que colocar ali na construtora, né, aumentaram bastante. E agora, quando estão recebendo os empreendimentos, né, eles precisam fazer o financiamento. E esse financiamento, né, agora tem uma nova característica. Né, ele tem uma nova taxa completamente diferente, o que faz com que o poder também de compra delas, né, e de pagamento mude. Como é que vocês estão vendo esse cenário? Né? Existe um problema, né? Isso pode, vamos assim dizer, assim, a gente pode imaginar que a gente vai ter uma diminuição, uma expectativa de diminuição no preço dos imóveis, principalmente dessa faixa, né, de média e alta renda, num curto prazo, num período assim. Como é que vocês estão enxergando e como isso vai impactar as empresas? Uhum. Não, perfeito, esse ponto é ótimo, né? A questão que é o ponto do affordability, né? Então você tem a taxa de juros de financiamento imobiliário subindo, né? Principalmente dos privados, a Caixa ficou meio que atrasada aí, né? Nesse movimento, subiu bem menos, mas eu acho que pode subir também, né? Ainda mais com mais esse estresse que a gente teve na curva de juros, né? Então acho que vai ser meio que inevitável a Caixa fazer esse movimento também. E o affordability, e quando você pensa a inflação também que está corroendo o salário, né, das pessoas, né? Então você tem essas duas dinâmicas aí que atrapalham, né? Você tem isso que atrapalha na questão do enquadramento do financiamento imobiliário, né? Porque aí o dinheiro que o cara ia conseguir, que ele tinha expectativa que ele ia tomar, no momento que ele vai fazer o repasse, né, que é o momento que ele vai tomar de fato o financiamento, ele não consegue se enquadrar, né? Então, se a renda dele está muito no limite, ele desenquadra e aí teoricamente, ele vai para o distrato, né? Ele acaba indo para o distrato porque não tem condição de tomar o financiamento imobiliário. Então, assim, esse é um dos pontos que até a gente já viu crises passadas, né, dentro do setor. Aí, empresas grandes, assim, muita empresa grande quebrou, né, por conta disso lá atrás. Hoje você tem uma lei do distrato aí, né, que acaba ajudando a mitigar um pouco essa questão. Anteriormente, o distrato era meio que a gente chamava de opção de graça
o comprador, né? Ele via que o preço estava caindo, ele ia lá, destratava e não tinha muita penalidade, né? Então, não, agora ele tem uma multa que é relevante, então faz ele pensar sobre isso. E uma outra coisa também que eu acho que assim que deixa o distrato controlado, hoje está controlado, né, hoje em dia, é a questão do preço subindo dos imóveis, né? Então, quando o preço está subindo, as pessoas fazem o máximo que elas podem para honrar o pagamento, né? O problema é se você tem essa dinâmica, você tem tudo isso que eu estou te falando e o preço do imóvel começa a cair, né? Só que aí você tem também o custo hoje vem subindo também, né? Então esses são os pontos que eu acho que assim não me preocupa muito a questão de eu não tenho muito grandes preocupações com queda de preço, né? Eu acho que esse não é o cenário base de queda de preço de imóvel, né? Eu acho que isso aí é mais difícil de acontecer, né? Dado o incremento de custo que a gente tem visto também. Só um ponto. E tem muita gente... Além do distrato, entrou quando? Além do distrato, entrou quando? Além do distrato, já passou a vigorar? Quando passou a vigorar, você está perguntando? Isso. Entendi o que você falou. Foi exatamente em 2019. Isso. 2019. Então a gente não pegou. Um dos pontos que é o ponto de interrogação que eu coloco hoje no presente, né? É exatamente que a gente não teve uma massa de pessoas experimentando ainda o impacto da lei do distrato num cenário como agora, com taxa de juros muito mais alta, tu sendo pego, né, de surpresa e num ambiente onde tu é obrigado, né, ou seja, tu vai ter uma perda. Tu vai ter uma perda ficando, tu vai ter uma perda fazendo distrato. Né? E aí tu entra num ambiente que as pessoas carregam por um período de tempo até que elas não aguentam mais suportar essa dor. Né? Então, assim, eu acho que é um ambiente completamente novo, né? Agora. Né? A gente fala assim, puxa, os imóveis continuam subindo, mas continuam subindo, né? Em função de que a gente está num espaço muito curto, né? Aquele primeiro movimento que a gente está tendo. O segundo movimento, acho que tem assim, posso estar sendo pessimista, tá, Igor? Mas eu acho que tem um risco aí que ainda não está na conta. Aquele famoso risco que a gente não vê, mas depois lá na frente a gente fala, puxa, que o mercado mudou, né? O comportamento do comprador mudou, porque teve uma nova variável. Eu acho que a nova variável é exatamente isso. A gente nunca teve vivido ainda um cenário onde tu tem agora uma lei do distrato e um contexto que pressionou tanto como a gente está vivendo agora, né? Porque, de fato, quem comprou... Eu sinto que com um juro mais baixo, né, e no ambiente de pandemia, muita gente se alavancou, né, na compra do seu imóvel, principalmente na média e alta renda, né? Eu gostaria de trazer um pouco também de dores que eu vejo de amigos e de pessoas próximas, né? Bom, deixa eu... assim, no final do dia... Perdão, vai lá. Não, só vou trazer informação para as pessoas que sintonizaram agora. A gente está conversando aqui, a gente está traçando, na verdade, falamos do mercado financeiro só para trazer essa informação, que a Bolsa agora, nesse exato momento, ela cai 0,92% e o dólar coopera uma leve alta. E nós estamos trazendo aqui hoje, né, falando muito dessa parte de investimentos, de imóveis, né, deixa eu só puxar aqui a cotação. E a gente está falando aqui com o Igor Altero, né, que está trazendo essas informações para a gente. Eu, antes dessa devolutiva, aproveitando aí, fazer uma pergunta. O Igor, fundo imobiliário, ele sempre foi, durante um período agora, ele acabou se tornando um queridinho do investidor seguro, né, um conservador, por conta de dividendos atrativos. Só que as pessoas esquecem que quando você adquire um fundo imobiliário, você compra através de cotas, né? E essa cota tem um valor precificado. E quando essa cota cai, o cara mesmo continua recebendo dividendos, porém essa cota dele que valia X, vale menos X, né? E como você enxerga com essa nova troca, talvez algumas medidas mais populistas, e a gente está tendo, por exemplo, a própria Caixa agora, com essa troca de governo, tendo um pouco mais engessada, ou menos engessado, e esses fundos imobiliários aí para os próximos 4 anos? Assim, acho que a classe de ativo como ensina de fundo imobiliário tem sofrido bastante. Tem, assim, além de questão de uma nuvem negra ali com relação à tributação de dividendos, né, que a gente fala até do lado das empresas, isso daí também,
esse é um ponto, né, que eu acho que tem uma preocupação ali, né, e a questão do macro deteriorando acaba afetando, né, o preço das ações, como o preço das cotas, né, que são negociadas em bolsa, e a dinâmica de juros também, né, que está atrapalhando muito, porque, pô, se você tem uma renda fixa ali a 13%, 14%, né, pô, você quer ganhar 6%, 7% de yield no fundo imobiliário, né, e ficar nesse risco de mercado, então, não com tanta liquidez assim, né, então acaba perdendo um pouco dependendo do fundo que você está alocado, acaba perdendo um pouco do appeal, né, então, o que a gente tem visto, né, de apetite são mais os fundos de papéis mesmo, né, de recebíveis, esses daí sim, que eu acho que aí tem um spread maior, tem um yield maior para tentar ganhar. Você pensar num ambiente inflacionário mais desafiador, pode ser eu acho que esses sim pode ser uma boa opção, né? Ou se você está pensando também com uma cabeça de ganho de capital, né, de longo prazo, aproveitar que nesse ambiente macro mais difícil as cotas acabam sofrendo, né, e se aproveitar disso para comprar, para revender depois, com o mercado melhorando um pouco, né? Acho que essas são as maneiras de surfar, mas de uma maneira geral ficou mais difícil a vida dos fundos imobiliários com a Selic nesse patamar, né, de 13%, 14%, né? Pô, quando a gente tinha uma Selic de 2%, aí era nadar de braçada, né? Quando essa mudança brusca dos juros aqui, ela acabou tendo uma manobra gigantesca aí de vários fundos aí em relação à alocação do dinheiro, porque uma realidade com juros de 2%, outra com juros de 4,14%, de quase 14%. Guga, pergunta final pro nosso convidado de hoje, o Igor Altero. Tá sem som, Guga. Tá sem som, você esbarrou no mute aí. Eu ia perguntar aqui, Igor, dessas empresas focadas em baixa renda, né, em construção em baixa renda, quais são as que vocês estão mais olhando, né, ou se conseguem encontrar essa informação dentro de algum ambiente aí de conteúdo da XP? Né, até porque o nosso público aqui, a gente está falando com o público, tanto o público que está no YouTube, quanto o público que está navegando dentro da plataforma da Nelogica, né, do Profit Chart. Então, se puder nos trazer assim, um norte, né? Quais são as empresas assim, para baixa renda que vocês estão enxergando, que estão mais preparadas para surfar, né, essa onda positiva para baixa renda? Eu te agradeço bastante. MRV seria uma dessas também, Igor? Perdão, não ouvi, desculpa, não ouvi. MRV seria uma dessas também, que foi um papel que durante um tempo ele foi um grande queridinho aí dos investidores. Eu acho que está passando por uma, assim, por mais que esse é um ponto interessante, né? O segmento de baixa, assim, tem empresas que estão indo muito bem no segmento de baixa renda e tem outras que estão indo muito mal, né? Então, assim, não dá para falar que o segmento está bom de ponta com todas as empresas, né? Então, por isso que a gente tem a parte de seletividade aqui nas ações do segmento de baixa renda, ela é bastante importante, né? Porque, assim, tanto a Tenda quanto a MRV sofreram bastante nesse ambiente de custos mais elevados. Então a rentabilidade das duas empresas ficou bastante pressionada, né? Principalmente a Tenda sofreu ainda mais, né? A MRV veio sofrendo na operação core, mas a Tenda sofreu muito mais. E as empresas que conseguiram entregar, né, conseguiram rodar esse ambiente mais desafiador, com mais eficiência, entregando rentabilidade, foram a Cury, né, que é a nossa top pick hoje, é a empresa que a gente mais gosta do setor, seguido pela Direcional. Então, acho que essas empresas são boas opções aí, né, para estar exposto dentro do ambiente de baixa renda, tendo em vista que dentro, assim, a gente, dentro desse ambiente difícil, eles já conseguiram navegar com uma margem bruta, mantendo a margem bruta deles flat ali na casa dos 36%, a Cury até na casa dos 36%, Direcional ali nos 34%, 35%. E agora, com esse ambiente de custo desacelerando e essas novas atualizações do programa, né, que vai permitir que eles continuem aumentando o preço, tem uma tendência, olhando para frente, de melhora de margem para esses caras também, né? Eu acho que essa tendência de melhora de margem ela é across the board, né, para todas as empresas. O segmento de baixa renda ele é especialmente beneficiado, porque foi também o que mais sofreu com esse ambiente de custo
mais difícil, né? Porque você lembra que você tem unidades ali de 200 mil reais, entre 200 e 250 mil reais, ou até menos do que isso. Qualquer parafuso ali muito fora no lugar errado faz a diferença na hora de entregar a rentabilidade, né? Então, eu acho que... Então, dito isso, acho que faz sentido ainda continuar exposto tanto a Cury quanto a direcional, sendo que a Cury é a nossa top pick aí no setor, né? Apesar de ter subido bastante, a gente ainda enxerga um valuation que é bem atrativo para a Cury, ali negociando próximo de 6 vezes preço-lucro para 2023. Exatamente. Vamos ver agora, né? Aguardar quem vai tomar conta do Banco do Brasil, Caixa Econômica, para ver como é que vai ser justamente esses programas, porque Pronamp, que estava rodando, não roda mais, alguns incentivos aí, muda governo e muda toda a estrutura. Esperamos aí que a gente tenha realmente, de fato, incentivos, né, do governo para que tudo possa rodar normalmente. Agradecer o Igor Altero a sua participação aqui no programa. Volte mais vezes, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Obrigado, Marco. Obrigado, Guga. Prazer falar com vocês. Grande abraço. Bom dia para você.